Meus santos, isso é um ponto tão importante e que o mundo moderno e mesmo os católicos modernos se esqueceram disso. No evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, quando a gente vê o exemplo de São Pio V lutando, rezando pela conversão, para que as pessoas voltem à Igreja Católica, rezando e fazendo rezar para que a Europa não fosse invadida pelos muçulmanos. Por que eles faziam isso? Porque ele fazia isso, porque os católicos faziam isso, porque ele sabia que ninguém vai a Deus senão por Jesus. Ora, vamos aqui tirar as conclusões práticas disso. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, não há salvação sem Jesus. Não há, ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode alcançar a salvação sem Jesus. Ora, dizendo isso, a conclusão é óbvia. Ah, padre, quer dizer então que as outras religiões, elas não salvam? Elas não salvam. As outras religiões não são caminho de salvação. E quando eu isso digo, repito, enfatizo, quase que ao cansaço, eu não digo isso por prepotência, por predisposição à supremacia. Eu digo isso por caridade. Porque, ora, se nós crermos então que só existe salvação em Cristo por meio da sua igreja, a Igreja Católica, nós seremos mais missionários, nós sairemos do nosso comodismo. Aqui, uma pergunta, ninguém responde, é apenas uma pergunta retórica: quem ontem rezou pela conversão dos pecadores? Quem ontem rezou para que a Igreja de Cristo seja cada vez mais conhecida, reconhecida e amada? Quem ontem rezou pelos seus familiares que não são católicos? Entende? Nós às vezes vamos seguindo a vida sem nos dar conta de que aqueles que não têm Cristo estão caminhando para o inferno. Então nós, se tivermos caridade, o amor de Cristo no nosso coração, nós iremos rezar para aqueles nossos familiares que nós sabemos que são espíritas, que são ubandistas, ou que se afastaram da igreja, para que eles se convertam e voltem para a igreja, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós devemos rezar por tantos no mundo que não são cristãos. E nós, se tivermos a caridade de Cristo no nosso coração, nós não nos daremos por satisfeitos, nós não estaremos tranquilos, sabendo que tantos não conhecem Cristo. E se eles não conhecem Cristo, eles estão caminhando para a perdição. Porque aquilo que nos foi revelado é: só se vai ao Pai por meio de Cristo. Só se alcança a salvação por meio de Cristo. Então nós precisamos rezar, pedir a Deus que por misericórdia, Deus desperte pregadores, Deus desperte missionários, Deus santifique os pregadores para que sejam cada vez mais eficazes no seu ministério, para que ganhem almas, para que ganhem pessoas, para que cada vez mais Cristo seja crido, amado, e cada vez mais pessoas ingressem na Igreja de Cristo, na Igreja Católica, para que haja um só rebanho e um só pastor. Meus irmãos, lembremos-nos, a salvação, deixa eu aqui explicar mais uma vez de uma maneira diferente: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, ninguém alcança a salvação senão por Jesus, e aqui nós temos que ter uma ideia do que seja a salvação. Ora, se você compreende salvação
como está em um lugar bom. Mas isso não é o conceito de salvação cristão. Se você compreende a salvação como os muçulmanos, que é estar num lugar com várias virgens, isso não é salvação cristã. O que é a salvação cristã? É quando nós nos tornamos, usando aqui a linguagem de São Pedro na sua carta, quando nós participamos da natureza divina de Cristo. Quando nós nos tornamos em plenitude, plenamente filhos por causa do Filho. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então a salvação é a filiação divina. A salvação é entrar na natureza divina. Ora, quem é a ponte que nos dá acesso ao Pai? É Jesus. Tertuliano, um escritor eclesiástico, nascido na segunda parte do século II e que morreu no início do século III, ele tinha uma frase, ele dizia assim: caro, cardo salutes. A carne de Cristo é a dobradiça da salvação. Caro, cardo salutes. A carne de Cristo é a dobradiça, é o eixo, é o gancho da salvação. Isto é, da mesma maneira que a porta está presa ao portal pela dobradiça, nós estaremos ligados a Deus pela carne de Cristo, que é a dobradiça. Entende? Então só existe salvação em Cristo, em Jesus Cristo, porque Ele é a dobradiça, Ele é que nos liga com Deus. A carne de Cristo é que nos liga com Deus, porque, vamos aqui, o Filho de Deus assumiu a nossa carne, se fez homem, para que o homem, por ele assumido, fosse feito Deus, pudesse participar da natureza de Deus. Por isso que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Tem a vida em mim e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe então o que significa salvação? E percebe então por que só existe salvação em Jesus Cristo? Porque só se pode ir ao Pai por meio de Jesus? Porque Ele é o caminho, porque Ele é o eixo, o gancho, a dobradiça. Caro, cardo, salutes.